Ó o Salazar que pediu essa aqui, ó. Você que escolheu isso aí? Marília Mendonça, você não gosta? Ela toca muito em casa, a mulherada em casa adora. Nossa, meu filho aprendeu a falar Marília Mendonça. Você quer ver um sambão hoje, sexta-feira. Não, sertanejinho, você não gosta? Nunca toca um Dançar rock and roll. Nunca toca. Não, sexta-feira é dia de samba, alegria, alegria. Sextou, meu povo, sextou, tudo em paz na sua telinha a partir de agora aí, começando mais um Gazeta Esportiva da história do planeta Terra com Marília Mendonça, saudosa, hein? Saudosa. Nossa senhora, eu gosto demais, viu? Bom demais estar aqui com vocês de novo hoje e olha só, quem vai fazer o programa aqui com a gente é uma dupla que nunca discorda na nossa redação aqui de esportes da TV Gazeta, Thiago Salazar e Marcelo Macejo, olha aí! Na verdade bem é ele que discorda de mim. É verdade que vocês brigam muito lá na redação? Não, acha já uma presenciou coisa, É uma alguma discussão coisa? saudável. Não, eu só escuto falar assim, que vocês nunca discordam. Ó, é verdade, são que vocês nunca debates, concordam. são debates que entretêm a redação inteira. Exatamente, isso é verdade. E aí vocês sentam pertinho, né? Ficam gritando. Né? É uma coisa Porque o Marcelo delícia, fala né, gente? alto, é foda. Ah, você... Vocês já viram como é que tá o clima aqui? Rola além do psiu lá na redação quando a gente começa a debater. Ó, depois dessa, hoje a gente vai falar sobre a sequência decisiva de jogos do São Paulo na temporada e, claro, que ainda vamos atualizar a situação dos ingressos do Tricolor para a final. No Corinthians, o papo é sobre o retorno do Fagner ao time e também um super raio-x sobre o mercado da bola. E olha só, o Palmeiras ganhou concorrência na busca por um reforço, hein? Você vai entender já já. E, claro, nós vamos falar também sobre a estreia de Fernando Diniz na seleção brasileira hoje. A Argentina já ganhou ontem. A gente volta daqui a pouquinho porque o programa hoje tá F, hein? Depois dessas dicas. Estamos de volta e claro que a nossa enquete do dia tem a ver com a seleção brasileira, então se liga aí na tela, olha só. O Brasil vai conseguir mostrar um bom futebol na estreia do professor Fernando Diniz? Sim ou não? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você também, é claro, pode acompanhar aqui o programa no youtube.com/Gazeta Esportiva, mas sempre YouTube TV. YouTube TV, não sai da TV. Bacege, e aí? Como é que vai ser hoje? Eu acho que o Brasil vence sem grandes dificuldades. É verdade que o Fernando Diniz teve pouco tempo para trabalhar com esse elenco. E a tendência, eu acho até que o Brasil adote um estilo de jogo herdado da era Tite, com algumas poucas modificações, porque não tem tempo para o Fernando Diniz colocar o modelo de jogo dele na seleção brasileira. Mas é a Bolívia, talvez o pior time das eliminatórias, talvez seja forte na altitude, mas num jogo a nível do mar não tem a mínima chance e o Brasil vence. E aí, Salazar? Bom, boa noite mais uma vez para você que nos acompanha. Eu penso o seguinte, a maioria dos jogadores se conhece há muitos anos. Então, de falta de entrosamento, o Brasil não vai sofrer. O fato de ser um jogo no Brasil, algo tão raro, eu acho que vai animar essa galera. Eu acho que vai tirar aquele marasmo. Também. Exatamente. Então, assim, o fato vai estar jogando em Belém, do lado da torcida brasileira, o que não tem sido muito comum. Os jogadores se conhecem, tem essa empolgação de um técnico novo. Então, mesmo sem vermos provavelmente a mão do Diniz, o estilo do Diniz em campo, acho que o Brasil tem tudo sim para conseguir mostrar um bom futebol hoje. E olha só, as eliminatórias para a Copa do Mundo começaram ontem. Esse ano tem novidade aí nas regras. Para você entender tudinho, fica de olho então nessa reportagem. Tem uma coisa que não vai faltar na próxima Copa do Mundo de futebol masculino, essa coisa é seleção. O Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá em 2026 terá 48 equipes, 16 a mais do que nas últimas 7 Copas. E é justamente por causa desse aumento no número de países na competição que as eliminatórias aqui da América do Sul vão classificar mais gente para a Copa. Antes, as eliminatórias sul-americanas garantiam 4 vagas diretas e mais uma de repescagem para o Mundial. Ou seja, dos 10 países aqui do nosso continente, 5 tinham chances reais de disputar o principal torneio de seleções do planeta. Agora serão 6 vagas diretas e mais uma de repescagem, o que significa que quase todo mundo da América do Sul vai para a Copa. A fórmula de disputa segue a mesma. Todos contra todos, turno e retorno. E ó que a primeira rodada começou ontem com 3 joguinhos. Paraguai e Peru, Colômbia e Venezuela e Argentina e Equador.
Hoje, o Uruguai encara o Chile, enquanto o nosso Brasil pega a Bolívia em Belém do Pará, no mítico Mangueirão. Se a gente já tinha participado de todas as Copas, imagina agora, meus queridos. Vai ser quase impossível que a nossa seleção não jogue mais um Mundial. Ou seja, vai todo mundo para a Copa, né, gente? Vai todo mundo aqui. Cara, para mim agora é o seguinte, nada mais justifica a gente não assistir jogadores daqui com oportunidade na seleção brasileira. Sim, é isso. Oportunidade. Agora, vou dar o exemplo do Dudu, porque ele, né, acabou sendo meio injustiçado nesse meio caminho. Hoje já deu, passou o tempo dele. Mas a gente podia ter visto, pelo menos, como é que será que o Dudu vai se comportar, né? Sim. Como é que... Poxa, só 3 seleções daqui não vão para a Copa do Mundo. Não dá para, de vez em quando, dar uma oportunidade. Tem que jogar sempre aqueles times como os melhores, que todo mundo sabe que estarão, que vão para a Copa. Pô, não tem mais desculpa para mim. Porque os caras pegam Libertadores, time do Equador, time da Bolívia. Mas enquanto formação de equipe, até que ponto dá uma oportunidade para um destaque do futebol brasileiro que talvez não renda no mais alto nível? Ah, mais alto nível, Peru, Venezuela. Não, mas na Copa do Mundo você não vai Você não mede nem os craques. Seleções. Você não mede nem os craques nas eliminatórias. Você não vê o melhor do Neymar nas eliminatórias. Mas hoje os principais jogadores da Colômbia jogam na Europa, hoje os principais jogadores do Uruguai e da Argentina jogam na Europa. Mas os principais são quantos? Cara, no caso do Brasil, quando você pega de 1 a 11, é praticamente os 11. Então, mas mais da metade do time titular de qualquer uma dessas seleções que eu citei Primeiro hoje escalão da Europa? Tem jogador Primeiro na escalão, Europa. você pega lá um time da Colômbia. Vamos lá, os 11. Não, mas tem jogador. Quantos jogam no primeiro escalão da Europa? Talvez não vai ser no top do top. Talvez 2, 3 jogadores no top do top. Mas a maioria vai estar na segunda prateleira do futebol europeu. A diferença continua sendo enorme. O Brasil classifica com os pés nas costas. Se o Brasil montar uma seleção C, ele vai para a Copa do Mundo assim, ó, sobrando, brigando pela mais a questão não é garantir a vaga ou não para a Copa do Mundo. A questão, eu acho que até por orgulho, é tentar terminar à frente da Argentina, atual campeã do mundo. Vocês acham que com uma seleção só daqui de jogadores que jogam no Brasil passa? Passa. Eu acho que passa também. Passa. Não sei. Passa. Claro que passa. Monta ali rapidinho na sua cabeça, você vai ver aí. Não, passa. Eu também acho que passa. Inclusive, vocês estavam falando sobre melhores jogadores e tal. Ontem a Argentina estreou, né, na eliminatória e a gente tem o gol do Brasil. Vamos seguir o programa aqui, ô diretor. Vamos seguir, olha só. Talvez possa ser o mais decisivo. Não, para, vamos entrar de novo. Ele só é o mais decisivo. Mas não é o melhor, Explica aqui pra ele aqui. Ele só é o mais decisivo, ele falou, viu? Se o seu time tá participando de decisões... Uma Copa do Mundo são 7 jogos. Isso permite que você seja decisivo. Agora, às vezes o seu time não está participando de decisões, não tem como você ser decisivo, embora você seja um goleiro muito bom. Como não tem? Caso, por exemplo, como não tem? O Cássio foi decisivo em títulos do Corinthians e pontos corridos, meu amigo. Era o que tinha sido convocado, o Pérez substituiu o Bento. Isso é um absurdo. O Cássio é mais decisivo que o Bento? O Cássio é o goleiro brasileiro mais decisivo que nós. O Cássio hoje é melhor que o Lucas Perry? Não. Mas é mais decisivo. O Lucas Perry é melhor que o Cássio? Mas é mais decisivo. Não, peraí, o Lucas Perry é melhor? Hoje eu acho que o momento do Lucas Perry é melhor. Ele é aquele goleiro que tomou um piruzão outro dia, assim, a bola passando embaixo dele? Mas aí ele vai querer resumir a temporada inteira do Lucas Perry. Não, você disse que ele é melhor que o Cássio. O Cássio não frangou, o Cássio não falhou essa temporada. É melhor que o Cássio, segundo o Bacete. Hoje. Nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Quem sabe daqui a alguns anos. Era uma palhinha do que acontece na redação. O momento é melhor. Mas, o Cássio, por que o Cássio tá na seleção? Só é o goleiro mais decisivo, viu? O Perry tá na seleção, o Cássio tá na seleção? Um erro. Não tá na seleção. É um erro. O momento de quem é melhor? O técnico não convoca. O do goleiro que tá na seleção ou o do goleiro que não tá na seleção? Então o critério é quem convoca. Convocou, tá certo. Calma que tem mais seleção, olha só. Tem mais seleção, gente. Calma, vocês vão poder discutir mais, olha só. Você viu o jogo contra o Estudiantes? Não vi o jogo daquele lá? Olha só, antes do primeiro jogo à frente da seleção, o Fernando Diniz, obviamente, falou sobre o Neymar. Agora vocês vão discutir sobre o Neymar. Vamos ver o que o Dinizão pensa sobre o menino Ney. Roda aí. Um talento, ele é um tipo de jogador que demora muito tempo para nascer outro. Muito tempo. O cara ele é muito especial. Eu já, vendo de fora, eu já afirmei várias vezes isso. É muito fora da curva, mas é muito, muito, muito fora da curva. É um dos grandes jogadores da história do futebol, essa é a minha opinião. Independente do que ele vai ganhar para frente. E eu, de fato, acredito que
a página mais bonita tem que ser escrita, porque ele merece que essa página seja escrita. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que vocês me veem como uma pessoa séria, com um grau de profundidade alto, que eu trato o futebol com toda a minha vida. E o Neymar é uma pessoa assim, que merece muito respeito para quem conhece ele na intimidade, porque por mais que vocês achem que conhecem, vocês não conhecem, vocês vão conhecer uma pessoa a partir do momento que vocês têm uma convivência mais íntima, mais profunda. E ele é uma pessoa tão boa como ele é como jogador. É um cara bom, um cara generoso, um cara que sabe compartilhar com os companheiros as coisas. Se você perguntar para qualquer jogador que trabalha com ele, eles vão falar que ele é um cara extremamente positivo. Então, eu espero que nesse processo que a gente vai ter junto, ele consiga, de fato, se reconectar com ele mesmo e ele ter prazer e alegria de jogar futebol, que com o futebol ele não tem nenhum tipo de problema. A bola e ele foram feitos um para o outro com toda certeza. Diniz encantado com o menino Ney. E aí, Bacégio, você acha que o Neymar ele tem que continuar sendo chamado aí mesmo jogando lá no Al Hilal, na Arábia Saudita, tá tudo certo? Continua chamando o homem? Eu acho que para o Fernando Diniz ter o Neymar como aliado, como uma espécie de auxiliar até dentro de campo é fundamental para esse início de trajetória dele à frente da seleção brasileira. O Fernando Diniz fez ligações para o Neymar, explicando que contava com ele. A gente sabe que teve aquele burburinho, pô, o Neymar será que joga mais uma Copa? Ele não está com muito tesão de jogar uma próxima Copa. Agora já mudou, muito pelos papos que o Fernando Diniz tem tido com o Neymar. O Neymar deve ser titular hoje, mesmo estando ali ainda longe, né, da forma física ideal. O Neymar tem futebol, tem lenha para queimar, é o principal jogador dessa geração. E deve sim ser muito importante para o Brasil nessas eliminatórias. Agora, ele também precisa entregar, né? Porque com moral ele tá com o treinador, tá recebendo um carinho imenso da população paraense. Agora ele precisa começar a entregar. E aí, Salazar? Não, para mim é uma grande decepção essa declaração do Fernando Diniz. Tem uma coisa que eu sempre vou ter uma suspeita por informação e porque é algo que acontece desde lá da época do Pelé, né? Será que o Fernando Diniz tem o poder de não convocar o Neymar? Você acha que ele vai chamar ele de perninha? Não, será? Será que ele tem esse poder? Porque hoje, gente, o futebol é negócio. Hoje, tem muita gente que investe dinheiro na seleção brasileira. Que quer o Neymar lá. Sim. Isso acontece, há muitos anos. O Santos, quando viajava com o Pelé e fazia excursão, era um valor com o Pelé e um valor sem o Pelé. A gente sabe disso. Então, eu não sei até que ponto um técnico de seleção brasileira, qualquer um, tem a autonomia para falar, não vou levar o Neymar. Eu não sei até que ponto. O Diniz, ele é um cara muito honesto. Se ele falou aquilo, eu acho que ele pensa exatamente aquilo. Também acho. E aí eu não concordo. Será que a gente tem que ficar insistindo? O Neymar foi disparado o melhor jogador dessa geração. Disparado, assim, anos-luz na frente do segundo. Mas até que ponto ele ainda agrega? Dentro de campo, eu estou falando. Até que ponto? O Neymar joga numa liga de segundo escalão na Europa há 6 anos. Agora ele vai para a Arábia Saudita. Não é nem para a Arábia Saudita, perdão. É a Arábia Saudita. Ele vai para a Arábia Saudita. Qual é o nível? O que esse jogador quer para a carreira dele, para o futuro dele, indo para a Arábia Saudita com 32 anos de idade? Outros craques também estão indo em final de carreira. Então, assim, está na hora, na minha opinião, da seleção virar a página. O Neymar é um grande jogador, teria muita lenha para queimar, mas para mim, passou. Está na hora da seleção virar a página e seguir sem o Neymar. E olha só, agora é a hora de dar aquele recado mais do que especial para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva, porque as inscrições para a corrida de São Silvestre estão abertas. Corridinha, tem que ter. Corridinha. O microfone vai cair. O microfone vai cair, não caiu. Vai sofrer lesão. Não perca tempo, garanta então já a sua vaga na mais tradicional prova da América Latina. Entra lá no site sãosilvestre.com.br, faça a sua inscrição. São Silvestre é 31 de dezembro, viu? Vocês anotem aí, Bacégio. Nunca muda, é sempre 31 de dezembro. Tá lá, não folga. Pra todo mundo. Vamos falar agora de Palmeiras no Gazeta Esportiva. O Alexandre Silvestre traz as informações, as atualizações do Verdão. Boa noite, Silver! Fala aí, Zé. Duplinha tá botando fogo no parquinho, hein, cara? Tô a fim de subir aí pro 8º, posso?
Não. Vem, Silva, vem, Silva. Tem espaço para mais um aqui na bancada. Eu tô vendo que tem espaço, tô com um pouco de inveja aí de vocês, ó. O Palmeiras já retomou as atividades aí, tem 3 jogos importantes nesse restante de mês. O mais importante é o lá do dia 28, contra o Boca, Bomboneira, jogo de ida, semifinal, Libertadores, aquela coisa, aquela pressão toda. Mas antes desse jogo, tem 2 pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15, o Palmeiras recebe o Goiás. O mando é do Palmeiras e depois o Palmeiras tem ainda um jogo contra o Grêmio fora de casa. O Palmeiras que está na espreita do líder Botafogo, distância de 10 pontos entre o Palmeiras e o Fogão. Lembrando que o Grêmio acho que tem um jogo a menos aí, vai enfrentar o Palmeiras, tem um confronto direto importante também. O Abel está tentando ensaiar um time para suprir a ausência do Dudu, que operou o joelho outro dia, só volta a jogar bola no ano que vem. Um outro jogador que operou o joelho, mas já está numa fase final, é o Atuesta. Participou já de parte da atividade no gramado, hoje na academia de futebol. Mas em relação ao Dudu e a Atuesta, o Abel também tem outros desfalques aí para poder montar esse time titular nesses próximos dias. Então ele trabalha, mas ele não tem, por exemplo, 4 peças que estão em forma, mas que estão com as seleções. Estamos falando do Gustavo Gomes, do Piquerez, do Veiga e do Richard Rios. É um dos jogadores que está no radar. Infelizmente, só podemos convocar 23, mas o Rony está no radar. Faz tempo que ele está fazendo grandes temporadas, então ele está no radar da seleção. Aí fica aquela questão, tem nível para jogar na seleção brasileira? Eu, Salazar e outros aqui estávamos hoje discutindo isso aqui na redação. O Rony é um jogador muito importante para o Palmeiras, melhorou muito a questão técnica. Para vocês, ele tem punch para jogar na seleção brasileira, no atual momento do futebol brasileiro? E aí, meus queridos, tem ou não? Que tem. Se o Matheus Cunha tem, vocês acham que o Rony não tem? Muita sensibilidade até do Fernando Diniz. Aliás, a convocação para mim é uma grande decepção. Apesar de concordar que os melhores jogadores do Brasil estão na Europa e tudo mais, mas a convocação do Diniz é parecida demais com a convocação do Tite. A gente está iniciando um novo ciclo. É um novo ciclo de Copa do Mundo. Só tem Copa daqui a... Eu ia falar 4 anos, mas agora já são 3, né? 3, Daqui a 3 anos. A hora de experimentar é agora. Não é ali, faltando 6 meses para a Copa do Mundo. Então dá oportunidade, o cara é de Belém, nossa, faltou sensibilidade e eu não estou falando que tem que, só porque ele é de Belém tem que convocar ele, não. É porque ele está jogando muito, há muito tempo, nessa posição, onde foi, por exemplo, o Richarlison que não está jogando nada. Faz tempo que o Richarlison não está jogando nada. Matheus Cunha, um bom jogador, normal. Pelo amor de ali, Deus. médio. Agora o Rony, que está batendo uma bolaça no melhor time do Brasil há muito tempo, junto com o Flamengo ali oscilando, não dá para convocar. Tá no radar, foi mal nessa. E olha que eu queria o Diniz na seleção, mas nessa aí foi mal de novo. E aí, Bacete? Eu acho assim, foi legal o Rony ter sido convocado para a seleção com o Ramon Menezes, merecia o momento. Agora, falar que ele deve ser convocado frequentemente para esse ciclo até a Copa do Mundo de 2026, eu já acho exagero. O Rony ele é muito importante para o Palmeiras, como outros jogadores são importantes para outras equipes do futebol brasileiro e não necessariamente eles devem figurar na convocação da seleção brasileira. Eu acho que existem jogadores da posição que têm mais qualidade do que o Rony e que deveriam estar na frente. Quantos centroavantes Tipo o Pedro. Não, quantos centroavantes ele convocou? Matheus Cunha... Você contrata o Pedro ou o Rony para o seu time de futebol? Pedro. Eu contrato o Pedro. Ele convocou o Matheus Cunha e o Richarlison. Certo. O Richarlison não vive um bom Qual dos dois está momento. jogando mais que o Rony? O Richarlison não vive um bom momento. Exato. Mas o Richarlison não tá mal? O que o Richarlison já mas eu acho que ele pode mostrou- entregar. Exato. O que o Richarlison já entregou, O Matheus hoje ele Cunha não não. está entregando. Quem? Matheus Cunha não. O Matheus Cunha eu nós acho estamos questionando injustificado. os dois convocados. Mas o E o Richarlison- Rony comendo a bola no Palmeiras não pode ser convocado para pelo menos ser experimentado. Vai lá, deixa o cara, ele tá bem, os outros estão mal. Faltam 3 anos para uma Copa do Mundo, o jogo é em Belém. Vamos pôr o cara ali. Aí vai que ele entra, joga bem, marca gol. Você já ganhou uma opção a mais. Pô, para mim faltou muita sensibilidade.
Ó, vamos mudar de assunto e passar para o Corinthians agora. O Salazar aqui com a gente vai falar como tá a situação do Fagner. Já tem data aí para ele voltar, ô Salazar? Rapaz, o Fagner teve uma lesão na panturrilha esquerda, como a maioria das pessoas deve lembrar, e a informação que eu tive de bastidor é que ele provavelmente vai estar à disposição do Vanderlei Luxemburgo na primeira partida após a data FIFA, dia 14, contra o Fortaleza, lá no Castelão. Ele já está trabalhando com bola, ainda não com o grupo totalmente liberado, mas o jogo é só dia 14. Até lá, acredita-se que o Fagner vai estar à disposição, José Paes. E aí a pergunta que fica entre todos é: volta como titular? Ah, eu acho que não vai voltar, não. Você acha que volta? Porque é o seguinte, o Fagner, para quem não lembra, ele faz uma temporada ruim, principalmente atrás, nem tanto na frente, mas muito atrás. Ele perdeu a vaga de titular para o Bruno Mendes, que é zagueiro e nem queria jogar na lateral. Mesmo assim, o Vanderlei Luxemburgo ali estava trocando, revezando, mas na hora do vamos ver mesmo, dos jogos grandes, contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo, o Vanderlei foi lá e Bruno Mendes. Sim. Fagner no banco. Ele não está bem mesmo, e aí depois teve a lesão. Só que o Bruno Mendes também não respondeu bem nos últimos jogos. Vinha apresentando um bom futebol lá, ganhou a vaga, mas aí nos últimos jogos ali, contra o Estudiantes principalmente, sofreu bastante. E a pergunta que fica, e agora? E o Vanderlei Luxemburgo, o que ele faz dia 14? Volta com o Fagner ou não? Bacégio que vai responder. Cara, eu voltaria com o Fagner. Eu acho assim, o Fagner, ele apresentou algumas falhas, sobretudo defensivamente, mas ele sempre foi muito bem. Até nessa fase ruim dele no Corinthians, ele sempre se destacou bastante pelo apoio, pela participação ofensiva. Por que não trabalhar com o Fagner como um ala pela direita, dando mais liberdade para ele atacar? Ele tentou e não deu certo. E talvez menos responsabilidade defensiva, tendo o Bruno Mendes como um zagueiro pela direita. Mas ele fez isso em alguns momentos, deu muito errado. Mas será que se não trabalhar, chegar a trocar no melhor... intervalo, já mudado... Teve um jogo contra quem foi, mas será eu não que lembro. não é falta de treinamento? Não, aí é um problema do Luxemburgo durante a data pode FIFA, questionar. Durante a data FIFA, você tem período suficiente para tentar trabalhar esse esquema mais ou menos, com mais calma. Mais ou menos, porque olha, o Fagner você não vai aproveitar muito nessa data FIFA. Ele está se recuperando de uma lesão. O Renato Augusto está se recuperando de dores. O Matias Rojas, o Moscardo e mais um. E o Bruno Mendes não estão lá também, cada um numa seleção. Ou seja, você não consegue trabalhar isso. E quando ele tentou com 3 zagueiros, deixando o Fagner um pouquinho mais de ala, só deu certo contra o Galo naquele jogo da classificação nos pênaltis. Todos os outros deu errado, tanto que ele abandonou essa questão de 3 zagueiros. Quer completar? Eu acho que ainda assim o Luxemburgo deveria pensar um pouco, com um pouco mais de carinho nessa possibilidade, porque faz todo sentido. Seria bom pro Fagner e eu acho que seria bom pro Corinthians também. O Fagner talvez teria mais confiança e seria até mais útil, sabendo que ele vai poder subir e vai ter alguém na retaguarda dele para fazer a cobertura se ele receber uma bola nas costas, que foi algo que o corintiano tanto reclamou nesses últimos tempos em relação ao Fagner. Mas bola ele não está merecendo. Nessa temporada, para mim, é incontestável que o Fagner tem que ser banco. Até mesmo do Bruno Mendes. Vamos aguardar então. Olha só, o técnico Diego Aguirre tem nova opção para escalar o Santos na volta do Campeonato Brasileiro. O atacante Alfredo Morelos já teve a situação regularizada na CBF e está à disposição para estrear pelo Peixe. O colombiano de 27 anos chegou a Vila Belmiro depois de passagem pelo Rangers da Escócia. E aí, dá para avaliar, Bacégio, o Rangers da Escócia? Eu tava vendo os números, ele meteu bastante gol lá no Rangers da Escócia. Sim. Mas qual que é o rival do Rangers? O Celtic? O Celtic. E só? E tá na Champions o Celtic. Então, mas também é muito difícil na Escócia esses dois times irem pra Champions. É uma disputa. Um deles joga Champions, o outro vai pra Europa League. É tipo igual o Auckland City no Mundial. Todo Mundial tá lá. O Auckland City representante da Oceania. Mas e aí, você achou ruim então? Cara, eu acho que o Santos não tem muita escolha. Você acha que o Santos vai contratar quem? O Santos tem que ir para esses mercados alternativos, para esses jogadores que não são muito visados pelos concorrentes aqui, principalmente no Brasil. Eu acho que o Santos não tem muita alternativa. Ficar parado não vai adiantar. O Santos vai cair para a segunda divisão se continuar assim. Tem que tentar. É muito mais uma resposta para a torcida falando, tô fazendo alguma coisa. Você a gente tá vendo que não tá dando certo. A gente tá tentando. Fazer o quê? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas a diretoria com esses reforços sai contratando, então. Tira um pouco da responsabilidade de falar. Não sai, mas o que você faz? O Odair Helman, quando esteve lá, até falava, gente, a gente tenta contratar e tem muito jogador que não quer vir. Ele falou isso. Tem jogadores que não querem vir. Falcão disse num clássico contra o São Paulo no Morumbi, tentamos mais de 20 jogadores, todos disseram não. Exato, o jogador não quer ir.
O Santos não tem muito dinheiro para investir. Você vai esperar o quê? Por isso que eu falo assim, eu nem questiono. Ah, mas não, o jogador é fraco. Eu não questiono. Se põe na pele do presidente. Você não tem grana, quando você tem, os caras falam não. O que você faz? Fica parado esperando o time cair? Tem que fazer alguma coisa. E olha só, a história dos ingressos do São Paulo, meu Deus, continua rendendo, hein? Vamos lá, trazemos aqui agora, vamos trazer minha amiga Marina Buffon para a conversa. Chega mais, boa noite. Como que tá essa situação aí, minha querida? Fala, Zé, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, né, vim falar de ingresso de novo, porque ainda tem muito torcedor do São Paulo reclamando. A gente tá falando dos ingressos da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, aqui no estádio do Morumbi, em São Paulo. E a gente sabe, ontem eu falei aqui com você, né, Zé, sobre os ingressos terem se esgotado, que de fato aconteceu. Ontem, o sócio torcedor do Plano Diamante teve acesso primeiro, como prioridade ali, para comprar os ingressos. O que acontece? Esgotou completamente todos esses ingressos, com muita gente reclamando sobre conseguir ou não conseguir comprar sendo sócio Diamante, né? A gente entrou em contato com algumas fontes ali dentro do clube e conseguiu atualizar alguns números que a gente trouxe ontem. Então é o seguinte, no momento são mais ou menos 64 mil sócios torcedores do São Paulo, sendo que de 23% a 25%, mais ou menos aí 16 mil, são desse Plano Diamante que dá essa quantidade de benefícios aí. Um desses benefícios é você poder comprar um ingresso para você, que é o sócio titular, a 30 centavos e outros 4 ingressos a preço cheio do setor que você escolher. Então, fazendo aquela conta básica que a gente fez hoje, atualizando os números hoje, se cada um dos sócios Diamante comprou 5 ingressos, são 80 mil ingressos, né, minha gente? Isso significa o quê? Nem mesmo os sócios torcedores do plano mais caro do São Paulo conseguiram comprar, nem todos eles conseguiram comprar aí esse ingresso para essa final. Lembrando, não tem carência, tá, gente? Então, por exemplo, se você tem o sócio Diamante há 15 anos ou há 15 dias, é a mesma coisa, você não tem prioridade, você simplesmente vai lá e tenta comprar o seu ingresso. Isso muita gente estava reclamando também, que tem esse sócio há muito tempo e não conseguiu adquirir esse ingresso, tá? Então, a gente só vai relembrar aqui rapidamente o caminho do São Paulo. Então, São Paulo abriu ontem, às 10 da manhã, um pouquinho antes, segundo alguns torcedores, para o Plano Diamante. Esgotou em pouquíssimas horas com muitas reclamações. Às 6 da tarde de ontem, o São Paulo abriu o setor popular das arquibancadas para todos os sócios torcedores, não só do Diamante, de todos os sócios torcedores. Esgotou em poucos minutos aquilo que tinha disponível. E hoje cedo abriu para público geral os ingressos que tinham voltado para o sistema, naquele esquema, né? Não conseguiu comprar, voltou para o sistema. Quem deu sorte conseguiu pegar. Nesse momento, se você entra na plataforma de acesso ali para tentar comprar o ingresso, não tem nem mesmo arquibancada, nem mesmo camarote de ídolo, que é mais de R$2.000. Então é o seguinte, Zé, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais. Todos os ingressos esgotados mesmo. E na segunda-feira vai haver uma reunião entre a diretoria do São Paulo e a Polícia Militar para tentar estender um pouquinho o prazo de retirada dos ingressos físicos. Lembrando, né? Todo mundo vai ter que retirar o ingresso físico. Comprou online, tem que apresentar o físico não só para entrar no estádio do Morumbi, mas para acessar o entorno do estádio também. Então, o São Paulo está tentando aumentar um pouquinho o prazo, né? Até o dia 21 que você pode trocar o ingresso ali. São Paulo está tentando ver se consegue estender um pouquinho esse prazo, lembrando que o jogo é no dia 24, um domingo lá no Morumbi, viu, Zé? Dia 21, 24. Tá bom então, Marina, tá bom. Obrigado aí pelas informações. E olha só, gente, a gente sabe que final todo mundo vai procurar e tem mais procura e tudo certo. Mas assim, o jeito... Não, uma vergonha. Pra comprar... O jeito da prioridade, isso aí não existe, Bacete. O programa de sócio-torcedor do São Paulo, ele peca nesse aspecto, porque diferente do Corinthians e do Palmeiras, que premia quem frequenta mais o estádio, independentemente do plano, lógico que o plano, quanto mais caro você paga mensalmente, você vai ter também a sua prioridade. Mas assim, não é só isso, você também tem que frequentar o estádio, ter uma frequência alta. Agora, do São Paulo, não. Se você assinar amanhã o Plano Diamante, você já tem direito à prioridade de compra. Então isso fez com que muita gente assinasse o Plano Diamante só para poder comprar o ingresso. Tudo bem, você tem uma fidelidade de 3 meses, eu acho, que você não pode cancelar o plano, mas você acaba talvez deixando de lado aquele torcedor que esteve no Morumbi lotando o estádio durante todo o ano e justo no jogo mais importante de 2023 é deixado de lado em detrimento da parte financeira. Eu acho que o São Paulo poderia pelo menos ter reservado o setor popular
para que os torcedores, para que o público geral, torcedor normal, pudesse comprar esse ingresso a um preço até popular, porque eu acho que esse setor popular a R$200 para essa final, eu acho que é demais. Assim como os outros setores, né? De popular não tem nada. Só que os sócios torcedores estão esgotando todos os setores. Eu vou usar a frase que o José Paes usou hoje lá na redação. O São Paulo não tem se imaginado numa final, né? Que isso, rapaz? O José Paes falou isso? O plano de sócio-torcedor do São Paulo, eu acho que nunca imaginou que o São Paulo podia chegar numa situação dessa. Porque quando você estuda, e o Marcelo trouxe aqui detalhado junto com a Marina Buffon, a questão de como funciona o sócio-torcedor do São Paulo, o plano, ele é feito para um time que não vai chegar numa final. Porque se vai chegar numa final, é óbvio que vai acontecer tudo isso. Quando você analisa, peraí, não tem carência, cada um aqui tem direito a 5, cabe mais do que no estádio. Você fala, não, essa conta não bate, não fecha. E mesmo assim ninguém fez nada, nesse tempo todo ninguém fez nada. Não é só para final, para qualquer jogo grande. O Júlio Casares é o cara do marketing. O Júlio Casares é o cara do marketing. O Morumbi é grande, você não precisa... A questão é que você não precisa ser sócio-torcedor, vamos falar a verdade. O São Paulino não precisa ser sócio-torcedor para garantir lugar no estádio do Morumbi, na maioria dos jogos. Isso, aí eu concordo contigo. Então, quando você chega numa final, até numa semifinal, contra o Corinthians também, o ingresso se esgotou antes da abertura para o público geral. Quando você chega numa final... O programa de sócio-torcedor, que é defasado, porque não há necessidade de você ser sócio-torcedor do São Paulo hoje, apresenta esse tipo de problema. É uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Chutaram aquela bandeira lá de clube mais popular que eles colocam lá, tem que tirar de lá, viu? Tira de lá, porque chutaram o preço lá para cima. Como disse o Bacege, o cara que está todo jogo indo agora não vai conseguir ir. Quem conseguir vai ter que pagar quase R$300, o mais barato, né? R$200 no setor popular. Setor popular, R$200? Para mim, o problema não é esgotar, não é todo mundo procurar. Para mim, o problema é como que está sendo feita essa questão do ingresso físico. Aí o cara que é de outro estado, ele troca esse ingresso como? Isso aí está sendo muito mal conduzido. O São Paulo, ele emitiu um comunicado dizendo que está estudando formas de estender esse prazo. Não tinha nem que ter proposto isso. Estender esse prazo de retirada dos ingressos muito por causa dos torcedores que vão comprar ou já compraram o ingresso e que moram em outra cidade. Trocar por ingresso físico jamais deveria ter sido uma possibilidade aventada pela diretoria. É porque a Polícia Militar já falou que vai ser um esquema de Copa do Mundo, e né? Como Só é que vai todo mundo passar faz? Nas barreiras quem tiver o ingresso. É isso. E aí você precisa desse ingresso físico para poder ser liberado pelos policiais militares, para poder passar dos cordões. Pelo amor de Deus. Olha só, aproveitando aí que a gente está falando do São Paulo, vamos comentar sobre um ídolo do clube. Pois é, o ex-goleiro Rogério Ceni está com negociações encaminhadas para assumir o comando do Bahia. O treinador está desempregado desde que deixou justamente o São Paulo em abril. Boa contratação aí do Bahia? Ótima contratação. Gostou? Rogério Ceni é um bom técnico, ele tem os seus problemas, óbvio que ele tem. Mas ele é um bom técnico e entendo eu que num time, quanto menos estrelado, mais chance o Rogério dar certo. O problema do Rogério é relacionamento. E num time como no Bahia, a chance dele dar certo é muito maior. Eu acho que vai ser bom pro Rogério e vai ser bom pro Bahia, né? O Bahia hoje é um clube mais organizado, que recentemente foi adquirido pelo Grupo City, vai contar nos próximos anos com um investimento interessante, vai ter estrutura e o Rogério Ceni teve sucesso em um clube com perfil parecido que foi o Fortaleza. Um clube organizado, disposto a ter mais estrutura, se modernizar para poder a longo prazo bater de frente com os times grandes, o que a gente vê acontecendo hoje, começou lá atrás com o Rogério Ceni, e eu acho que o grande desafio do Rogério Ceni é repetir a dose no Bahia. E o Bahia, sabendo da capacidade do Rogério Ceni, faz uma boa contratação. Eu acho que vai ser bom para as duas partes e eu estou muito curioso para saber como vai ser esse trabalho, que a princípio é um trabalho de bombeiro, né? De apagar incêndio, porque a gente sabe que a chance de rebaixamento do Bahia ela é grande. Exatamente. Olha só, Alexandre Silvestre voltou para participar da nossa conversa. Boa noite de novo, Silver. E aí, atualiza o mercadão da bola do Verdão aqui para a gente, por gentileza. A parada é o tal do Roberto Pereira, meio atacante de 32 anos, o Palmeiras fez proposta, está aguardando o retorno dele, o rapaz gostou da proposta, é um meia atacante que joga mais pelo lado, argentino,
mais de uma década de experiência no futebol europeu, jogou na Udinese, foi revelado no River Plate em 2009, depois se transferiu para a Udinese, jogou na Juventus, jogou final de Liga dos Campeões, tem alguns títulos lá na Itália, voltou para a Udinese, passou também pelo futebol inglês, em clube menor, né? Acabou o contrato, por isso que a janela pouco importa, porque ele está sem contrato, então o Palmeiras pode contratá-lo, só que a concorrência é grande. O Palmeiras deu uma atravessada no Santos, que tentou o jogador e pelo jeito não deu certo. A proposta talvez não tenha sido tão tentadora quanto a do Palmeiras, só que agora chegou o Botafogo, que é o rapaz também. Botafogo está na parada. E esse jogador, ao mesmo tempo, quer continuar na Europa. Então ele está esperando algumas oportunidades. E o futebol turco demonstra um certo interesse. Então o Palmeiras está em compasso de espera a respeito desse jogador de 32 anos, o Roberto Pereira, que vem ali para ocupar o lado esquerdo do meio-campo e do ataque do Palmeiras. Ele não é o Dudu, pessoal. Ele é um jogador mais de cadência, de bola longa, de cruzamento na área, não é um jogador de drible, mas ele pode ajudar o Palmeiras se chegar na academia de futebol. Vou deixá-los em paz por alguns dias, porque eu peguei 4 diazinhos de folga e vou me esconder no mato. Então, audiência, eu volto na quarta-feira para atazanar a vida de vocês. Rapaz, você pegou 4, tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Pô, Michele sai de folga, os caras pegam folga, férias. As minhas férias me deram 6 férias. Caramba, O cara pegou 4 dias de folga. E o Robertão Pereira, o Bacejo, vale a pena esperar o homem? Cara, eu tô achando que ele tá fazendo muito estrelismo, cara. Enrolou o Santos durante meses. Agora o Palmeiras entrou aí nessa briga pelo jogador e também vem tendo essas conversas arrastadas, o jogador não fala nem que sim, nem que não, vê com bons olhos, mas quer ficar na Europa, já fechou a janela e ele tá sem clube, então assim, ele precisa decidir o que ele vai fazer. Pô, mas eu acho que ele tá na dele. Ué, tem um monte de time me querendo. Pra que eu vou decidir isso com pressa? Com pressa não, mas define logo. Mas ué, vai ficar o quê? Define. Ou então fala, vou tirar 6 meses sabáticos? Não, repara, repara se define logo, ele não precisa definir logo. Time pra ele... Então o Palmeiras define. Exatamente, era aí que eu queria chegar. O erro é do Palmeiras. O Palmeiras não tem que ficar esperando o Pereira. É o Palmeiras que não tem que ficar... Meu amigo, tá aqui, proposta, você quer vir? Ah, não respondeu, vamos embora pro mercado. Exato. Se ele ligar lá e você ainda não tiver resolvido sua vida, você troca uma ideia. Agora, se no meio do caminho, ó, já resolvi, um abraço, contratei aqui o José Paz. Aí é bom, vida hein? que segue. O que não dá é o Palmeiras. O Palmeiras... Fica parado, ai caramba, vamos entrar em leilão, e agora, será que a gente vai conseguir? E se ele não vier, vai vir quem? Meu amigo, você não tem um plano B, você não tem outro jogador, o Abel não conhece mais nenhum outro jogador para contratar, não tem outro atacante então mais, é o Pereira ou então ferrou. É um absurdo o Palmeiras ficar nesse impasse, como também foi um absurdo o Santos ficar implorando pro Roberto Pereira vir. Mas o Santos só tem tempo. Galo viajou pra Europa, Santos não tem muita opção. Liga e tal. Gente, calma lá, né? O Santos não tem muita opção. O que o Roberto Pereira fez na Europa? Chegou a uma final de Champions League pela Juventus? É bom jogador. Ele não é um jogador. Calma aí você também tá esculhambando. Não joga? Ele é um bom jogador? Não apresenta um futebol que você fala, nossa, esse cara é... Não, mas ele ajudaria. Eu acho que ele seria importante. Ele poderia ajudar no Palmeiras. Mas a questão não é o supra-sumo, não é o cara que vem para resolver. E o Palmeiras não é um clube. Neste momento, a situação do Palmeiras permite que o Palmeiras não fique refém de ninguém. Então não deu, tá aqui a proposta. Não quer, demorou, um abraço, tem que pensar em outro. Não dá pro Palmeiras ficar... Ele tá na dele. Ué, eu posso esperar, ver se vai vir alguma coisa da Europa. No Brasil tem 2 times, na Turquia tem mais um. Ele não precisa ter pressa. Eu não julgo a demora dele. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Agora o Palmeiras é que me surpreende o Palmeiras ficar aí se amarrando por causa do Pereira. Voltamos a falar então com ela, Marina Buffon. Depois desse período aí sem jogos, o Tricolor vai encarar uma sequência importante de partidas. O que a senhora traz para a gente aqui no Gazeta Esportiva? Então, Zé, vamos deixar de lado aí as finais da Copa do Brasil para falar de Campeonato Brasileiro. Afinal, São Paulo está ali na 11ª posição nesse momento,
na zona de classificação da Sul-Americana, é verdade, mas a gente sabe que o time quer mesmo é uma vaga na Libertadores do ano que vem, e caso não vença a Copa do Brasil, que dá essa vaga direta, vai ter que suar aí, né, Zé? Então não pode esquecer do Campeonato Brasileiro, não. Essa semana, você, querido Zé, esteve lá com o Lucas Moura numa entrevista que ele deu aqui perto da gente, e ele falou exatamente sobre esse mau desempenho fora de casa que o São Paulo tem com o Dorival Júnior. Vamos ouvir rapidinho o que o Lucas Moura falou. É um ponto que a gente tem que melhorar e melhorar bastante, né? A gente sabe da nossa força no Morumbi, né? E os resultados têm acontecido no nosso estádio, mas a gente tem que equilibrar isso fora também, que é importantíssimo. É difícil achar uma explicação, muitos jogos, viagens, mudança de time também, né? Que isso às vezes acaba afetando, né? O entrosamento, tudo. Mas independente disso, acho que não é desculpa, a gente tem qualidade para conseguir os melhores resultados fora de casa, mesmo com a equipe modificada. E a gente tem que melhorar, cara. A gente tem conversado bastante disso, né? Espero aí que nessa volta, a gente já, contra o Inter, a gente já consiga demonstrar aí uma outra atitude e consiga um resultado positivo. Exatamente, concordo com o Lucas, né? O São Paulo tem toda a qualidade aí para conseguir bons resultados fora de casa. Até porque com o Dorival foram 9 jogos no Campeonato Brasileiro longe do estádio do Morumbi, 5 empates, 4 derrotas, nenhuma vitória ainda. Quem sabe então, contra o Internacional, que vai ser agora no dia 13 de setembro, no retorno da data FIFA, o São Paulo consiga esses 3 primeiros pontos fora de casa pelo Brasileirão. No entanto, caso isso não venha acontecer, vai conseguir um respiro na tabela, porque terão 3 jogos no Morumbi. Então vão ser jogos contra o Fortaleza, vão ser jogos contra o Coritiba, naquele jogo atrasado, né, que seria no domingo, aí por conta do derby, acabou sendo atrasado para o dia 27 de setembro. Ainda tem um jogo, um clássico, um majestoso contra o Corinthians, também no estádio do Morumbi. E aí, concluindo essa sequência de 5 jogos seguintes aqui do Campeonato Brasileiro, fora contra o Vasco da Gama, o seu Vasco da Gama aí, viu, Zé? Então é isso, vamos ver se o São Paulo consegue esse respiro com esses jogos em casa, mas precisa voltar a vencer fora também, né, Zé? Pois é, Marina, eu já falei aqui no Gazeta Esportiva que o São Paulo é o time home office, né, só trabalha em casa. O Salazar não concordou. Mas e aí, esses números no Campeonato Brasileiro? O senhor ficou bravo comigo quando eu disse? Eu? O senhor estava aqui na bancada. O senhor é Michele com alguém. Você me criticou. Olha. E agora eu quero que você fale aí, ó. Com esses números. Não sei, acho que ele está me confundindo com outra pessoa. Não, Thiago Salazar. Como que eu vou discordar de uma coisa que é fato? São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. Eu ia discordar como? O senhor discordou, exatamente. Não dá pra entender o senhor. Tá me confundindo. Essas maluquices assim é com o Baceja aqui, cara. Esquece. Meu Deus do céu. Eu jamais ia discordar disso, porque para mim é exatamente isso que a Marina trouxe. O São Paulo corre um seríssimo risco. Primeiro que eu acho que o São Paulo não é o favorito na final da Copa do Brasil. O Flamengo é melhor que o São Paulo. A tendência é o Flamengo ser campeão. O São Paulo pode ser campeão? É claro que pode, o jogo vai ser difícil e tudo mais. A tendência, pelo Flamengo ter melhores jogadores que estão juntos há mais tempo, é o Flamengo ser campeão. E aí você fica, cara, jogando tudo na Copa do Brasil, de repente não ganha, como a Marina disse ali. Como é que você faz no Brasileirão desse jeito? Vai o quê? Em outubro tentar correr atrás? A sorte do São Paulo é que o Brasileirão no final, o G4 vira, né? G7, 8, 9. Então, ainda há chance. Mas, por exemplo, eu já acho muito difícil o São Paulo não jogar uma pré-Libertadores, que é ruim. Não é pré-Libertadores, mas é aquela primeira fase, logo no comecinho do ano e tudo mais. É algo para se atentar, porque olha, mudou o técnico, o time melhorou e tudo mais e continua não ganhando fora. E aí vai sair Flamengo favorito em segundo. Flamengo, você não acha? Você não acha o Flamengo favorito? Não, eu não tenho que achar nada. Vocês que estão comentando aí, ué. Queira ou não, o Flamengo tem mais elenco, vive um momento instável com o Sampaoli, mas são jogadores acostumados a decisões, já foram campeões de tudo, ganharam a Copa do Brasil ano passado, ganharam Libertadores, enfim. O Flamengo, na minha opinião, também é o favorito para essa partida. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está colhendo os frutos de entrar na competição com um time alternativo por priorizar as Copas. É isso. E eu acho que o São Paulo, na iminência de talvez disputar uma final de Copa Sul-Americana, que tinha a faca e o queijo na mão para isso, e também por ter chegado longe na Copa do Brasil, não tinha como ser diferente. Era o único time disputando 3 competições simultaneamente, com o elenco, é verdade, numeroso e por isso conseguia rodar, mas o time que entrava em campo no Campeonato Brasileiro
era tecnicamente muito mais fraco, apresentou problemas, principalmente jogando fora de casa. E o São Paulo agora tenta, talvez, até com um time mais forte, né? Com jogadores que costumavam ser poupados no Campeonato Brasileiro, talvez possa conquistar um primeiro resultado fora de casa contra o Internacional. Vamos ver. Tempo o Dorival Júnior está tendo para trabalhar. Vamos ver se o São Paulo vai corresponder nessa volta da temporada. Pois é, bora voltar a falar do Corinthians aqui, né? Tem mais Corinthians no Gazeta Esportivo. O Salazar vai falar pra gente agora sobre a grana que o Timão já recebeu com as negociações da temporada. É isso, Salazar? É isso, meu amigo. A gente escuta muito os torcedores falando, né, das vendas e tudo mais. Então vamos simplificar e mostrar numa telinha. Trouxe bastante coisa para você ler aí pro nosso telespectador. Então vamos lá, as vendas em 2023, é isso? Lucas Piton, 16 milhões de reais foi lá pro Vasco por 60% do jogador, né? O Corinthians mantendo aí 40% do Piton. O Pedro, 46, quase 47 milhões na venda do Pedro, e aí o Corinthians manteve 30%. E o Mantuan, quase 11 milhões, 10 milhões 400 mil reais, e o Corinthians mantendo 40% do jogador. A gente pode, vamos ainda tem mais, claro, vamos de 3 em 3, porque o nosso diretor gostaria que a gente avaliasse. Né? Então bora. Vamos embora, ó. Lucas Piton, para mim, excelente negociação. Excelente negócio. 16 milhões, ainda manteve 40%. Sim. Né? O Pedro, o Corinthians, além de ter ficado ali com quase 50 milhões de reais, manteve 30. Que não é pouca coisa, tratando-se de um jogador com tanto potencial, atacante. O Corinthians ainda pode lucrar mais e manteve o jogador. Interessante dizer isso. É que deu azar dele se machucar, né? Uhum. Mas manteve o jogador aqui ainda, né? E o Mantuan que, gente, o Mantuan tem, se eu não estiver enganado, 3 ou 4 cirurgias no joelho. Essa aí foi excelente. Vocês, entendeu? Para mim, grande negócio. 40%, 10 milhões. Para mim também, nessas 3, eu fecho. E aí, Bacete, concorda? Não, eu concordo, mas talvez a do Mantuan eu ainda pense... Não que seja pouco pelas circunstâncias, 3, 4 cirurgias no joelho, mas é um jogador que tinha acertado o Corinthians, né, nas chances que ele conseguiu ir para o jogo e tal, até num momento difícil do Corinthians na temporada. Então, talvez, por mais que ele seja um cara com um histórico grande de lesões, talvez ele pudesse render mais ao Corinthians e ser negociado até por um valor maior. Mas é aquilo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas, de certa maneira, as três vendas, as 3 primeiras vendas que a gente mostrou são bem boas. Sobretudo pela manutenção de parte dos direitos econômicos. Então vamos seguir aí, diretor, na outra telinha que o senhor preparou para a gente. Olha aí, Roger Guedes, 19 milhões, isso aí, 19 milhões, manteve 40%. Aí tem o Murilo, né? Corinthians vendendo por 64,4% e vendeu 80%, manteve 10%, é isso ali? Isso, é isso aí. E os outros 10 estão com quem? Não, a questão é o seguinte, o Corinthians detinha 80. O Corinthians vendeu por esse valor pelos 80, só que lá colocou uma cláusula. Então o Corinthians não segurou nada, entendeu? Entendi. O Corinthians vendeu seus 80, só que colocou uma cláusula lá, ó, numa futura venda 10% é nosso. Entendi. Tem o Adson ali, né, para finalizar, diretor. 27 milhões de reais e o Corinthians mantendo aí 20% do atleta. O que você achou dessas negociações aí? Para mim, a única que a gente pode ponderar, porque o Murilo, para mim, não tem o que falar. O Murilo é a maior venda da história, tratando-se em moeda real, né? Falando de reais, é a maior venda da história de um zagueiro que saiu daqui. Mas não tem o que falar, um jogador que em pouquíssimos jogos rendeu tudo isso ao clube. Mas a gente tem que analisar devagar esse valor aí, porque a gente sabe que o real, tal, passa Não, então, sim, em real, o Roger Guedes, que muita gente pode falar, poxa, mas só isso pelo Roger Guedes? O Corinthians não pagou nada para ficar com esses 40%. Então é só lucro. O Corinthians não pagou nada. O Corinthians ganhou 40% ali quando assinou o contrato. Então lucrou sem investir nada. Teve um cara que ajudou muito aqui, só que tinha um combinado, tinha um acordo. Isso. Eu te dou 40%. Quando vier uma proposta que eu quiser ir embora, você me libera. Então não cabia para o Corinthians ali segurar. E o Adson? O Adson, para mim, boa venda também, tá? Já há um bom tempo no profissional, ainda segurou 20%, quase 30 milhões de reais no bolso. E aí, Bacete? Financeiramente, um ótimo negócio. Não tenho o que falar. O Corinthians faz caixa, precisa e ainda mantém uma boa parte de todos esses jogadores. Agora, esportivamente... Exatamente, aí complica. É complicado a gente falar, né? Qual que é o impacto da saída do Roger Guedes, o principal jogador do Corinthians no ano? O Adson também oscilou bastante, mas entrou muito bem em alguns jogos, foi importante em clássicos. Murilo, espetacular, absurdo. Então, assim...
esportivamente falando, eu tenho minhas ressalvas, agora financeiramente, perfeito. Ainda teve Gabriel Ainda teve Pereira. essas duas aí, né? Quase 5 milhões com um, quase 8 milhões com o outro. Aí a solidariedade, né? Eles foram negociados no mercado. Foi lá pro então aí, ó, pingou. A Arábia Saudita causando esse impacto. Olha lá, Yuri Alberto. Agora eu quero ver. Yuri Alberto. O Yuri Alberto é aquela conta, né? Como o Corinthians ficou com 50%, valia na época 12,5 milhões de euros, o Corinthians cedeu ali 44 do Robert Renan, ficou com 11, cedeu os 90 do Queiroz, 50 do Mantuan e 10% de uma futura venda do Ivan. Para mim, também gosto desse negócio. O Robert Renan é o único que eu penso, cara, né? Todo mundo esse é muito bom jogador. Exatamente, ele vai ter um futuro brilhante. Mas a recomposição foi muito fácil, o Murilo tomou conta, hoje veio o Veríssimo. Agora o Veríssimo. Você entendeu? Então, assim, a reposição foi muito fácil. Precisava de um centroavante, não tinha. Então, para mim, não tem o que falar. Bom, então é isso, acabou, diretor? Acabou já? Resultado da enquete, então, o Brasil vai conseguir mostrar um bom futebol na estreia de Fernando Diniz e a maioria respondeu que sim, com 54%. Não, mas tem bastante gente que falou não, hein? Apertado. Domingo tem mesa redonda, teremos André Henning, Luigi Baricelli, quem mais? Jorginho Cantinflas também no programa, então você não perca a partir das 9 horas da noite no próximo domingo. Tchau, Salazar, tchau, Bacelli. Tchau. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo. Fui!